Então, assim, sobre aumentar a produção do leite, é aquilo que a gente já falou. Tem mulheres, às vezes, que oferecem um peito só, ou às vezes o bebê não dá conta de mamar, né? Ele mama, cansa e se sacia. Mas para aumentar a produção é aqueles básicos: sucção, alimentação, repouso. Então vamos lá: sucção, líquido, alimentação, repouso. E tem sim alguns chás, algumas coisas assim que a gente como enfermeiro pode sim estar orientando para induzir. E sim, quando há alguma necessidade maior, a gente conversa com o pediatra e há alguma indução com alguns remédios, né? Mas esse é o básico. Esse é o básico. A minha experiência, vou falar bem rápido. O primeiro, o Vidal teve super facilidade na amamentação e eu tive até essa hiperlactação e produzia muito leite, doava e tudo mais, e foi super fácil a amamentação com o Vidal. A Iris, por ter o problema da atresia intestinal e por ter, com 2 dias de vida, ter ido para a UTI, e na UTI ela ficou internada, né, durante 70 dias na UTI e ficou em jejum. Então, o meu peito ficou naquela, né? Tipo, cadê o bebezinho que precisava mamar nesse peito? Cadê esse bebê? E aí, obviamente, que minha produção de leite começou a diminuir. E o que a gente imagina, né? Que os profissionais da área vão acolher essa mãe, vão chegar para essa mãe que está com uma criança na UTI, com uma criança com risco de morte iminente, e eu achei que eu ia ser acolhida e que eles iam chegar e falar: não, calma, vai dar tudo certo, continue lutando, a amamentação é muito importante. E o que a gente escutou, eu e o Érico? Bem o oposto, né? A gente escutou que era pra gente parar com isso, porque era muito difícil da Iris sobreviver, e se ela sobrevivesse, ia ser muito difícil que eu conseguisse amamentar ela. Então era para eu simplesmente tomar remédio para secar o leite e para eu evitar aquilo ali, que aquilo ali ia ser desnecessário para mim e para ela. Então aquilo para mim foi assim, tipo um choque, porque eu queria muito amamentar, como eu amamentei meu primeiro filho. E eu lutei, galera, lutei pra caramba, fui contra o sistema. Eu e o Érico, a gente alugou aquelas bombas de esgotar leite, e eu esgotava leite indo pro hospital, durante o carro, o Érico dirigindo, ela ficou em Campo Largo, então a gente tinha 45 minutos de deslocamento dentro do carro até o hospital, e todos os dias que a gente ia visitar ela, eu lembro da cena, eu extraindo leite, e chegava lá e infelizmente aquele leite que era tão importante para minha filha e que poderia ir para outros bebês, ele tinha que ir para o ralo abaixo, porque eles não tinham banco de leite, eles não tinham suporte nenhum para isso, eles não tinham suporte de amamentação, eles não tinham nada. E eu simplesmente via aquele líquido maravilhoso, aquele líquido de ouro indo por ralo abaixo, sem a minha filha poder usar e nem outras crianças serem usadas, né, poderem ser beneficiadas por esse leite. Então foi muito triste, muito difícil. E eu posso dizer que eu consegui amamentar minha filha depois que ela saiu da UTI. Consegui amamentar por mais 3 meses depois que ela saiu da UTI. Foi pouco, mas eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse essa luta interna, se eu não acreditasse na importância da amamentação para minha filha, eu teria desistido disso nos 2 primeiros dias que ela ficou internada na UTI. Então, o sistema é muito cruel com as mulheres, né? A gente não tem apoio, a gente não tem apoio de profissionais, a gente não tem ninguém que fale pra gente que você pode amamentar. Que vai ser difícil? Vai. Mas que você consegue, como é a mesma coisa do parto normal. Então, por isso que eu sou uma militante, sim. Eu tenho muito orgulho das mulheres que amamentam e eu acho que a gente precisa, sim, saber também qual é o seu limite de exaustão. Eu cheguei num momento de exaustão, quando eu estava muito cansada. Pensa, eu tinha um filho de 1 ano e 5 meses, que era o Vidal, e tinha uma criança internada na UTI. E eu tinha 2 dias de recém-parida. Então, assim, chegou um momento que eu entrei em exaustão. Eu não aguentava mais esse fluxo todo. E ali, obviamente, meu leite secou. E por que o leite secou, né, gente? A gente acabou de falar, a gente precisa de descanso. Eu não tinha descanso. Eu tinha que cuidar de uma criança e eu tinha que estar na UTI. Eu trabalhava o dia inteiro e eu passava a madrugada com a Iris na UTI, sentada do lado dela. Então, eu não tinha descanso, eu não tinha hidratação, eu não tinha sono, porque quem dorme com uma adrenalina? criança na UTI, né, com adrenalina a 1000, eu não tinha uma boa alimentação. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Se vocês querem amamentar, vocês vão conseguir. É a mesma coisa do parto. Só precisa de ajuda e de suporte. Porque quando a gente não tem suporte,
seja de um profissional, seja de uma rede de apoio, tudo fica muito mais difícil, mas não é impossível, certo? Então era esse o recado que eu queria dar com relação a isso. Espero que eu toque no coração de alguém aí que está pensando em desistir da amamentação, porque é muito importante. E a gente vê uma diferença aqui em casa nítida entre os dois filhos. A Iris, que teve pouca contato com o leite materno, ela é mais fraca, ela teve muito antibiótico, né, dentro da UTI, ela teve muito procedimento. Então, ela sempre é a que fica gripada primeiro, ela é a que tem mais dificuldade de cognição. Então, tem vários reflexos. A amamentação, ela não é uma coisa pontual, ela vai ter reflexos muito grandes lá no futuro dessa criança, tá? Então, sempre que você pensar, eu quero parar de amamentar, tenta pensar um pouquinho mais e aguenta mais um pouquinho, mas também identifica o seu limite. Isso é muito importante. Bem importante. Teve uma paciente, Ti, que eu atendi, que ela não suportava que tocasse no seio, ela não conseguia psicologicamente dar o seio para o bebê. E a gente conseguiu levar o aleitamento materno dela até os 8 meses, ela extraindo o leite, né? Não foi contato, não foi ele junto, mas ela conseguiu dar até exclusivamente até os 6 meses, depois começou a introdução alimentar, tudo, e daí ela foi até os 8 tirando aquele leitinho. Mas foi tão lindo assim, porque a gente respeitou o corpo dela, ela não tinha o psicológico, por mais que a gente ajudou, tentou, mas ela não permitia a manipulação ali, ela não se sentia bem, e ótimo, ela tirou o alimento que era necessário para o bebê, entendeu? Então, se a mãe tá com muita dor, tá com o peito sangrando, não é para ser amamentação a todo custo, não é isso que a gente quer, não quer tortura. A gente tira, dá o leitinho pro bebê, entendeu? E a condução da amamentação. Sim, bem isso. A condução da amamentação faz diferença para o resultado. Então, não adianta sacrificar a mãe desde o início ou na gestação. Dá para fazer a amamentação, mas como conduzir cada caso, é isso que o profissional, você fala bastante de consultora de amamentação, mas eu vejo muitos profissionais, pessoas que nem são da área de saúde, fazendo cursinho de consultoria e vendo o que é, por exemplo, assim, que é o que a gente vê em literatura. Mas muitas coisas que às vezes eu pego, oriento, é da prática, que você não vai ver em lugar nenhum, em vídeo, você não tem. Por quê? Porque a experiência, a gente sabe que aqueles dois são únicos.